sexual do trabalho. Um tema muito discutido nos últimos anos que traz diversas abordagens. E para melhor trazer sua perspectiva e abordagem, ela que é mulher, formada e atuante na área do direito, Shaira Lima. Seja bem-vinda, Shaira. Eu já quero pedir que você possa estar se apresentando para a gente. Gente, primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Shaira, também formei na Docton, iniciei na Docton de Carangola, me transferi para Juiz de Fora. Durante minha graduação inteira fiz estágio, fiz no fórum, diretamente com o juiz, lá no gabinete do juiz, fiz no escritório de advocacia em massa. Hoje eu sou pós-graduanda. Já me pós-graduei em Direito de Família e Sucessões, hoje eu faço em Direito do Trabalho e faço estágio na Defensoria Pública. Então, Shaira, de acordo com o nosso tema, a gente vai estar fazendo umas perguntas baseadas nisso, né? Como você argumentaria a frase, existe trabalho de homens e trabalho de mulheres? É bem preconceituosa a frase em si, né? Estereotipada, né? Sim. Infelizmente a gente vive numa sociedade que faz muita divisão, com relação ao homem e à mulher no trabalho fora de casa, inclusive dentro de casa. É muito complicada a situação para a mulher conseguir sair de casa, ter uma independência financeira, ter uma carreira em si. Às vezes a mulher não consegue focar no trabalho dela por conta dos afazeres de casa, porque às vezes, a maioria das vezes, os homens não gostam dessa função, não gostam de ajudar, às vezes por conta da criação em si mesmo, que eles tiveram em casa, eles acham que eles não têm essa obrigatoriedade, né? E às vezes até a mulher acha que o homem não tem que ajudar em casa, que quem tem que cuidar dos filhos é a mãe, quem tem que cuidar da casa é a mãe. Eu acho uma frase péssima. Tem a desigualdade, entre Sim. sexo nas obrigações domésticas, né? Sim, tem. Tem muito preconceito, dentro disso. A mulher, ela recebeu esse encargo que ela tem que ficar em função da casa, do marido e dos filhos, Mas aos poucos a situação vem melhorando, vem mudando, A criação de novas mulheres construindo novos homens, novas mães criando de forma diferente os filhos, Vem melhorando essa situação. Um trabalho de homem vale mais que um trabalho de mulher. O que você diria sobre essa frase? Que infelizmente ainda tem muito, Inclusive, às vezes a mulher tem mais estudo que o homem, mas por conta de ser mulher ela ainda recebe menos. A gente vê muito exemplo disso, de mulheres empreendedoras. Eu sigo uma influencer, por exemplo, no Instagram, hoje ela conseguiu ser uma sócia de uma empresa bem grande no Brasil. Mas ela contou que ela passou por diversos preconceitos até ela conseguir chegar lá, e que ela recebia menos, que era nítido para todo mundo que o salário dela era menor do que os outros, pelo fato de ser homem. Vale mais que o trabalho de mulher. O que você diria sobre essa frase? É uma outra frase péssima, mas que é muito real. Hoje em dia a gente vê vários exemplos que as mulheres têm o mesmo cargo que os homens, porém o salário tem uma diferença gritante. Eu sigo uma influenciadora, por exemplo, ela conseguiu virar sócia de uma empresa muito importante no Brasil e ela fala direto sobre isso. Ela conta que o salário dela era muito mais abaixo do que um igual a ela. E o triste é que às vezes a mulher tem mais estudo, às vezes está mais preparada para o cargo em si, mas pelo fato dela ser mulher, eles desmerecem ela por conta só da questão do gênero. Então tem muito disso ainda, realmente a mulher ela tem essa luta diária, mas aos poucos a gente vai conseguindo pegar o nosso espaço aí. Shaira, como era o mercado de trabalho quando você entrou em relação à divisão de trabalho? O que mudou? Olha, as mudanças elas vêm acontecendo, mas é bem devagar, bem gradativamente, mas não é algo que você consegue notar assim de fácil, sabe, fácil. Você não consegue notar de fácil visualização, assim, olha, realmente agora a mulher não está só em função da casa, ela está só trabalhando fora. A minha época, é óbvio, é totalmente diferente da época da minha mãe, Já a minha já é um pouco mais diferente da de vocês,
as coisas vão evoluindo. Na época que eu entrei, às vezes tinha um pouco dessa coisa, não quero mulher não, eu prefiro que chame um menino. Porque a mulher, ela sempre tem uma função a mais, ela nunca vai só estudar, ela nunca vai só trabalhar, a gente sempre tem... Faz uma dupla jornada. Exatamente. A mulher, ela vai chegar em casa... Na minha época, eu já morava sozinha, então assim, eu tinha que chegar em casa, tinha que fazer comida, eu tinha que arrumar a casa, tinha que dar conta das minhas coisas. E aí eu fazia estágio, né, e ainda tinha faculdade. Às vezes fica um pouco diferente quando não se casa. Quando casa, às vezes tem o marido lá que acha que não tem que arrumar a casa, que não tem obrigação com aquilo, que aquilo ali é função da mulher. Mas também já vem mudando aos poucos. Os homens, alguns, né, a maioria, acho que está melhorando esse pensamento. Já está entendendo que tem essa divisão dentro de casa também. Já que a mulher trabalha fora, igual a ele, né, ele tem que entender que dentro de casa ele tem que fazer a parte dele também. Já está tendo essas divisões. Eu vejo que vem melhorando, sabe? Na minha época eu via um pouco mais de dificuldade da mulher se inserir. Inclusive até como estagiária, às vezes era um pouquinho mais complicado, às vezes tinha escritório que queria menino, porque tinha que carregar processo, na época o processo não era o PJE, né, não era eletrônico, era físico ainda. Não, porque o menino consegue carregar o processo é pesado. Aí tinha essas questões às vezes. A mulher passa muito mal, mulher tem menstruação, qualquer coisinha assim, eles tentam, né, desqualificar a mulher. Mas eu vejo que vem se melhorando, inclusive a CLT, né, ela vem trazendo os direitos da mulher ali dentro, né, a Constituição em si, vem melhorando. E como você definiria as divisões sexuais trabalhistas, de acordo com o que você vive? Injusta, né? Acho que deveria haver uma divisão melhor, porque é nítido que é desigual, né? Tem essa questão maternalista e paternalista. O pai vai trabalhar fora, a mãe vai trabalhar dentro de casa. A mãe é questão do cuidado e o pai é o provedor, né? Mas tá fluindo, tá melhorando, a mulher tá focando muito na carreira dela e alguns homens, eles estão entendendo esse papel, eles estão concordando, estão fazendo a parte dele. Porque muitas pessoas pensam que isso é tão normativo, tão normal, Sim. que não vê essas diferenças, não vê que o que está ocasionando isso. Sim. E muitas vezes não é debatido. Não, tá enraizado, sabe? Por exemplo, minha avó hoje não tá viva, mas eu creio que o pensamento dela é totalmente diferente do meu. A minha mãe, ela também já é uma geração totalmente diferente da minha, mas ainda assim minha mãe já tá um pouco mais à frente, ela também acha que o homem tem que ajudar, né? À toa que lá em casa meu pai ajuda eu. Aí, então assim, eu já tenho pra mim, meu esposo, ele tem que me ajudar em casa, né? Não tem como fazer tudo sozinha, são tudo dividido, né? Tem que ter essa divisão. Mas o pessoal mais antigo já não acha que a mulher tem que ficar em casa, acha um absurdo às vezes a mulher sair para trabalhar, né? Trabalhar fora, em vez de estar em casa cuidando do filho, tá fazendo comida, cuidando da casa. Isso é algo que fica tão mentalizado. Exatamente. Isso não te impede nada de ter uma família, de casar, de ter filhos, isso não impede nada. Eu casei, eu tenho um esposo e lá nós temos as nossas divisões, né? Ele fica por conta de arrumar a casa, ele faz tudo com relação à limpeza e com comida, eu fico por conta da comida. Os dois trabalham fora, os dois pagam contas, tudo dividido. Exatamente. E Shaira, qual é um dos seus maiores desafios na área de atuação por ser mulher? Olha, a gente tem que aprender muito a se impor, porque a mulher, às vezes, o fato de você ser mulher, de você atender a porta, às vezes, do gabinete do juiz, por exemplo, o advogado virava e falava assim, não quero falar com um homem, quero falar com um juiz. Eles tentam o tempo inteiro descredibilizar a gente. Então, a gente tem que saber se impor, estudar bastante para ter certeza na hora, né, de dar a sua posição, falar, não, é isso e pronto, acabou. Agora, essa questão vai vir mais, né, vai modificando assim, de geração em geração. Por exemplo, se eu tiver um filho, eu vou criar ele de uma forma que ele vai ter que respeitar o espaço da mulher, ele vai ter que entender as funções dele dentro de casa, ele vai ter que entender essa igualdade. Então, eu creio que assim, futuramente vai ser uma situação melhor, né? Quais as suas expectativas para o futuro da divisão sexual do trabalho?
Espero que tenha realmente essa divisão. Não fica, né, tudo mais em função da mulher. Que Uma realmente... divisão igual, né? Isso, porque a divisão ela não tá equilibrada ali, né? Não bate. Eu espero que seja justa, né? Que realmente as pessoas entendam que todo mundo tem obrigações e deveres, né? Que não tem que ficar tudo por conta da mulher. Assim como eu acho que também prover a casa não tem que ser só a função do homem. Né? Tem que ter essa divisão e as pessoas têm que se adequarem nessas mudanças, né? A mulher, ela quer crescer e ela tem esse direito. Então, assim, a minha expectativa é que só vá melhorando. Sim, com certeza. E que possa, né, ter uma melhor conscientização, né? Mas trazer mais esse tema na sociedade, né? Para que possa se desmitificar essas ideias na sociedade. Chara, eu agradeço muito a sua presença, a sua contribuição, tá joia? Muito obrigado. Muito obrigada. A gente tem que falar onde acha ela, né? Onde encontra, contato, Insta. Eu tenho o meu Instagram, chai.lima, se vocês precisarem de tirar dúvidas, quiserem conversar sobre concursos, que é uma fase bem complicada da vida, OAB, eu tô aí, gente. Então é isso.